falando sobre missões, né? Vamos orar? Querido Deus e bendito Pai, diante da Tua presença estamos aqui, Senhor, para Te louvar e agradecer a Ti. Senhor, nós queremos apresentar o Teu Filho, Senhor, Pastor Henrique, que vai ministrar a Tua palavra. Meu Deus, eu não vou aqui pedir para o Senhor usar como tem usado, porque talvez hoje o Senhor queira usar de uma forma diferente, o Senhor queira usar Ele ainda mais, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor fala com a Tua igreja, toca, Senhor, no coração dos Teus filhos, aqueles, Senhor, que tem desejo, Senhor, de fazer missões, de ganhar almas para o Teu reino. Reaviva, Senhor, esta noite. Deus, querido, abençoe o Teu servo, dê graça, dê força, seja com ele, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Henrique. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Hoje é o primeiro culto de missões nosso aqui. E hoje nós vamos dar, vocês viram que eu peguei mais cedo a palavra, para nós fazermos um pequeno estudo bíblico sobre o que é missões. A primeira missão que nós devemos fazer é interna. É a primeira. Antes de nós queremos ganhar qualquer pessoa para Jesus, nós temos que nos ganhar para Jesus. Pastor, o que é isso? O senhor veio hoje com uma palavra diferente? Sim. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos exercendo até cargos na igreja, mas ainda não somos de Jesus. Somos só da igreja. E nós não podemos ser só da igreja. Nós não podemos estar apenas com uma credencial de pastor no bolso e caminhando o rumo contrário do céu. Então precisamos ganhar a nós mesmos para Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A primeira missão que nós devemos fazer é examinar a nós mesmos. É ganhar a nós mesmos. Senhor, como é que eu estou? Como é que eu estou andando na Tua casa? Como é que eu estou diante de Ti? Pode parecer uma pergunta um tanto vazia, porque nós estamos perguntando para nós mesmos. E se tem algo ou alguém que não mente para nós, é o nosso coração. Nós até mentimos para alguém, mas o nosso coração diz para nós assim: você está mentindo. Você não está sendo verdadeiro. Nós não podemos mentir para o nosso coração. Mas vamos lá, essa é a primeira das missões que nós devemos fazer. Eu estava estudando hoje à tarde a respeito de missões e de missão, e tem uma diferença. Não, a diferença não é só no plural, não. Missões e missão tem uma diferença. Missão só um que fez, Cristo. E missões foi deixado para nós fazermos, porque foi dividido em 3, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. O tema nessa noite é missões, um grito de socorro. Tem pessoas do nosso lado morrendo, gritando por socorro, e nós não estamos escutando. Estamos escutando muitas vezes os africanos gritar lá na África, longe de nós. Estamos escutando muitas vezes os americanos e tantas outras nações gritando por socorro. Não é errado. Isso chama-se missão
ou missões transcultural. Mas existe uma missão que é a primária. Primeiro eu ganho eu mesmo. Estou bem, estou tranquilo, estou consciente, estou crente. Aí nós vamos ganhar os domésticos da fé. E nós vamos entrar nesse assunto agora. O texto bíblico que nós vamos ler fica em Marcos, capítulo 19, versículo 40. E diz assim: ao que ele respondeu, ou melhor, Lucas, tá, irmãos? Lucas. Ao que ele respondeu, digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Em outra tradução, até as pedras clamarão. Observe que Jesus estava entrando numa cidade chamada Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus subiu para Jerusalém. E é interessante porque em qualquer lugar do mundo que você estiver, você não desce para Jerusalém. Em qualquer lugar do mundo, você sempre sobe para Jerusalém. Mas por que isso? Porque Jerusalém está acima do nível do mar, mais do que as outras cidades do mundo. Então é sempre subindo para Jerusalém. A Bíblia, onde você lê a Bíblia, quando diz que alguém foi para Jerusalém, vai estar dizendo ali: e subiu, a pessoa subiu para Jerusalém, subiu de tal cidade para Jerusalém, subiu de tal cidade para Jerusalém. Então sempre vai estar subindo. Até porque Jerusalém não poderia estar embaixo das outras. Sabe por quê, irmãos? Abaixo das outras? Porque Jerusalém simboliza o céu. E o céu não está abaixo de nada mais, está acima de tudo. Mas eu vou me esforçar para não fugir do assunto, que é missão, né? Missões, um grito de socorro. Às vezes o nosso vizinho está gritando por socorro, mas nós dizemos: mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. Mas será que nós estamos economizando tanto que não podemos dispensar uma palavra para o nosso vizinho que está morrendo? Será que nossa economia chegou nesse ponto de nós economizarmos até o evangelho que recebemos de graça? E a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça, também devemos dar de graça. Não é verdade? Aleluia. Aqui uma moça em Bandeirantes aqui mesmo chegou e pediu oração de uma pessoa, e ele disse: olha, se você me der R$1.600, eu oro por você. E aí ela veio comigo. Eu digo: isso não é de Deus. Deus nunca cobrou para curar alguém. Ele nunca cobrou para expulsar um demônio. Ele nunca cobrou para andar quilômetros no deserto para ir falar com uma mulher samaritana lá na beira do poço. No deserto, irmão. Porque para ir lá, naquele local do poço de Jacó, atravessava-se um deserto. E Jesus atravessou de pé, junto com os seus discípulos, para ir pregar para aquela mulher. Fazer missões. Mas missão o que é? O que é missão? Segundo o dicionário, missão é incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Ou seja, eu obedecendo uma ordem, levar o evangelho obedecendo uma ordem. Mas aí eu faço uma outra pergunta: existiu essa ordem? Sim. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito lá: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aleluia, Deus. A toda criatura. Agora interessante, irmãos, aqui está
a toda criatura. Não está só para aqueles que eu gosto, ou para aqueles que eu, como diz o ditado popular, vou com a cara dele, mas para toda criatura. Você sabe aquela pessoa que lhe aborrece? Ela também. Você sabe aquela pessoa que lhe calunia? Ele também é merecedor do Evangelho. Você sabe aquela pessoa que fala mal de você? Ele também merece o Evangelho. Toda criatura. Para toda criatura. Aquele parente que muitas vezes você não gosta dele porque é um chato, ele precisa ouvir o Evangelho. Quem sabe ele ouvindo o Evangelho, Jesus transforma ele e ele se transforma numa pessoa que vai se dar muito bem com você. E agradecido por você ter levado, ou eu ter levado o Evangelho para ele. Mas onde fazer missões? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer aonde nós vamos, onde nós devemos fazer missões. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Olha aí. Mas o que significa essas cidades para nós hoje? Nós vamos trazer para a nossa realidade aqui. Nossa realidade. Não vamos para muito longe, não. A Jerusalém, que diz aqui, é a minha e a sua casa. A Judéia é seus vizinhos, nossos vizinhos. Que mais? Samaria é os seus amigos, aqueles mais distantes um pouco. E os confins da terra? Coloquei isso aqui para nós aqui, porque a ideia aqui é missões em Bandeirantes. Vamos deixar as outras cidades de lado hoje e vamos começar por aqui, pela nossa Jerusalém, pela nossa cidade. Às vezes nós falamos e reclamamos que Bandeirantes não cresce, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, falta isso, falta aquilo. Poderia perguntar para cada um de nós: quantos minutos por dia, ou por semana, por mês, ou até por ano, que nós temos gasto de joelhos, falando com Deus a respeito de Bandeirantes? Para Deus melhorar Bandeirantes, para Deus mandar para nós a prosperidade, para Deus abrir o coração dos nossos políticos para mandar recurso para Bandeirantes, para asfaltar a 101, para asfaltar a nossa cidade, para mandar não um posto de saúde, mas uma policlínica, abrir aqui outras fontes de renda. Irmãos, vocês sabiam que esse poder está nas nossas mãos? Abra a Bíblia, é um estudo bíblico hoje. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está nas nossas mãos. Se nós, a igreja, nos unirmos e começarmos a clamar por Bandeirantes, e começarmos a pedir a bênção de Deus para Bandeirantes, unidos mesmo, com vontade de ver, sem politicagem, deixa os políticos de lado, é nós com Deus, e Deus é que vai falar com eles. Bandeirantes será uma cidade diferente, e será uma cidade
estou falando aqui uma coisa impossível de alcançar, não. Eu estou falando algo que a Bíblia me dá um respaldo para isso. Clama a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas nós estamos tão inflamados com a questão de falar mal, de reclamar, de excomungar, que nós estamos esquecendo o poder que Deus colocou nas nossas mãos para podermos orar e mudar uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Na época de Daniel, Daniel mudou um reino com oração. Na época de Mesaque, Sadraque e Abednego também, juntamente com Daniel, mudaram o reino. Na época de José, mudou-se uma nação. Por quê? Porque estava envolvido com missão, irmão. Missões não começou agora. Missões começou lá no Gênesis. Quando o homem pecou, no Gênesis 3, verso 15, a Bíblia diz lá: e nascerá da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderá o calcanhar. Aí nascia missões. Estava dizendo: eu vou enviar um missionário por excelência. Quem? Jesus de Nazaré. E aí passa-se, olha, os patriarcas, passa-se os profetas, todos homens trazendo missões para nós. E aí um dia chegou Jesus de Nazaré, o missionário por excelência. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a tríplice missão da igreja, a igreja ela tem uma tríplice missão. A primeira missão da igreja é para com Deus. Essa missão chama-se adoração. Adoração. Eu acho lindo quando leio a Bíblia que Davi fala nos cânticos dos degraus. Eu já falei sobre isso aqui. Lá na época não era como essa igreja, o templo não era como essa igreja. As pessoas, eles não entravam para o lugar santíssimo, nem para o lugar santo, mas tinham os átrios. Os átrios eram varandas em volta do templo. Então tinha o átrio das mulheres, o átrio dos judeus, o átrio dos gentios e também o átrio dos sacerdotes. Porém, irmãos, todos tinham um horário para chegar. Um horário para chegar. E chegavam todos no mesmo horário, ninguém atrasava. E ficavam no pátio principal, cantando e marchando. Cântico dos degraus. Cantando e marchando. Cantando e marchando nos degraus, esperando o momento. O sacerdote, que a qualquer momento ele ia falar: entrem! E ali todos seguiam o sacerdote, marchando, cantando, louvando, adorando, exaltando ao Senhor. Aquilo tremia. Cada um para os seus atos. As mulheres para os atos das mulheres. Os sacerdotes para os atos dos sacerdotes. Mas todos marchando, todos adorando, todos glorificando, todos na mesma fé, na mesma adoração. Por isso que o salmista Davi, ele disse lá no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Aleluia. Eu posso ver, eu posso enxergar aquele povo, irmãos, adorando ao Senhor, sem pensar em nada, sem pensar nos problemas, sem pensar na roupa de ninguém, sem pensar no sapato de ninguém, sem pensar se a pessoa penteou o cabelo ou deixou de pentear. Não estou nem aí, eu vim adorar. É a primeira missão da igreja. Quando nós, crentes, conseguirmos adorar de verdade,
não haverá culto ruim, não haverá culto triste, não haverá, porque nós estaremos mesmo sentados, mas marchando, marchando com Deus, adorando Deus, glorificando Deus, exaltando Deus. O meu negócio é com Deus, o meu negócio é com Jesus. Eu vim adorar. Aleluia. Lá no tempo de Esdras e Neemias, foi convocado para um culto na praça. Foi convocado para um culto na praça. E esse culto começaria às 6 horas da manhã. O povo em pé. Não vamos levar cadeira não. Nem banco. Todo mundo em pé. Criança, jovem, adulto, anciano, todos, melhor idade, todos de pé, adorando. E a Bíblia diz que o alarido era tão alto que assustava as pessoas de longe. Ouvia-se de longe. Começou o culto de Esdras e Neemias. Sabe que hora? 6 da manhã. Sabe que hora foi terminar? Meio-dia. E eles subiam do púlpito, um a cada oportunidade que tinha, e adoravam, e pregavam, e anunciavam, fazendo missões. Aleluia. Aleluia. Primeira missão da igreja com Deus, a adoração. A mulher samaritana perguntou para Deus, para Jesus, aonde deveria adorar. Jesus disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você está no espírito, você não está na carne. Se você está na verdade, você não está na mentira. Então está bem com Deus. É isso que ele queria dizer. No momento que você ficar bem com Deus, você adora. No momento que você tiver comunhão com Deus, não importa o lugar. O lugar é geográfico. A geografia não importa. O que importa é estar bem, é estar na verdade, é estar no espírito, é estar cumprindo a vontade de Deus. Então você vai estar fazendo missões. Sabe por quê? Porque alguém vai olhar para você cantando um hino, no espírito, aí vai dizer assim: glória a Deus, essa pessoa está cheia de Deus. Sabe o que acontece? Quem está cheio de Deus contagia outros. Ele vai sentir que você está cheio, ao mesmo tempo vai ser transferido para você, e você vai ser cheio também. Aleluia. Porque você vai começar a glorificar, você vai começar a exaltar, e aí Deus vai descer sobre a sua vida também. Aleluias. Missões, a primeira delas é a adoração. Se eu sou um missionário, irmão, se eu levo o nome de missionário, mas eu não sou adorador, não é missionário diante de Deus. O missionário, antes de tudo, tem que ser adorador. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, não. Não tem nada a ver. Adoração não tem nada a ver com cantar, irmãos. Nada. Na verdade, a música está em último lugar na adoração. Você já pensou? Que coisa? Mas pastor, o senhor está quebrando paradigmas. O senhor está pregando contra tudo que eu aprendi. Não, só estou falando que a Bíblia manda. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na mesa, quando Jesus estava comendo com os discípulos, o que foi que ele fez primeiro? Ele orou. Orou pelo pão. Ele deu graças. Quando ele dá graças, ele está adorando. Ele apresenta o pão, símbolo de gratidão, dando graças. Ele está adorando. Logo depois, ele senta-se e reparte. Repartir é adorar. Quando eu reparto o que eu tenho com você, eu estou adorando. Não você, a Deus. Quando ele repartiu, irmãos,
Ele demonstrou um ensinamento para aqueles irmãos que estavam ali, os discípulos, os apóstolos. Após eles comerem, aí foi que veio o hino. Aí a Bíblia diz: e tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Em último lugar, na adoração. Quando o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não era simplesmente pelos cânticos, mas era porque ele dizia lá no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Primeiro você confia. Você confiando em Deus, vai brotar a adoração do seu íntimo. E aí não vai ter gigante na sua frente para impedir você adorar, porque você vai adorar, porque você confia. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração, a minha e a sua adoração, ela não pode estar condicionada ao problema que eu estou vivendo. O povo de Israel pecou por não adorar. Estava o povo de Israel preso. E a Bíblia diz que eles estavam na beira do salgueiro. Estava lá o rio e um salgueiro. Salgueiro era onde colocava coisas, carnes para secar. E eles pegaram as suas harpas, os seus instrumentos de música e colocaram na parede, deixaram lá, não cantavam. Sabe o que aconteceu? Vocês viram lendo aqui, que se nós calarmos, até as pedras clamarão? As pessoas do país que eles estavam presos, chegaram lá e disseram: peguem os seus instrumentos e cantem uma música de Israel para nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe o que eles disseram? Como poderíamos nós cantar estando presos? Como poderíamos nós adorar o Deus de Israel estando aqui cativo em Babilônia? Como poderemos adorar e cantar os cânticos de Israel? Aleluia! Mas logo depois daquele episódio, irmãos, vem um outro sacerdote e também cantor, um levita, alguém que adorava, chamado Abacuque. Aí disse bem assim: ainda que falte a ovelha no curral, ainda que falte a malhada no pasto, ainda que venha faltar tudo, eu louvarei ao Senhor. Glória a Deus. A adoração não pode estar condicionada se eu estou doente, ou se eu estou sem dinheiro, ou se eu estou desempregado, ou se alguém me persegue. Não pode estar condicionada, porque o Senhor que vai receber essa adoração, Ele não nos abandona a hora nenhuma. Então não podemos deixar de adorar. Aleluias. Vamos mais para frente. Poderíamos falar mais um pouco sobre isso, mas as horas não nos esperam. A segunda missão da igreja. A primeira é comunhão com Deus. A segunda missão da igreja é para consigo mesmo. É para consigo mesmo. É para com os domésticos da fé. Olha o que diz a palavra. Quando já ia chegando a descida, comunhão, chamados para servir. Temos a missão de servir, manifestando o amor de Deus como a igreja, em relação ao nosso próximo, começando pelos domésticos da fé e estendendo esse amor às pessoas não cristãs. Marcos 10, 43 diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva.
E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Ele quer dizer que nós precisamos servir uns aos outros. Talvez aqui, se eu perguntasse para alguém: você conhece fulano que está do seu lado? Talvez ele diria assim: não, nunca fui na casa dele, não sei nem se ele vem em todos os cultos aqui nessa igreja. Não é? Às vezes acontece até com nós, os obreiros, quando vamos dirigir o culto, chamamos alguém: você mesmo, é do seu. Sabe por quê? Falta comunhão, falta intimidade, falta amizade, não tem uma missão para com os de casa, não tem um aconchego com os de casa. Aqui, graças a Deus, nós, quando terminamos o culto, o pastor desce, vai lá para fora, adora, cumprimentar um, cumprimentar o outro, adorar o Senhor juntamente. O culto terminou, mas a adoração continua. Aleluia. Mas quando nós chegamos aqui, não era assim. Está aí os irmãos que, quando nós chegamos, já estavam aí. Quando terminava aqui, que eu tentava descer, irmãos, já não pegava ninguém mais não. Era tipo um estouro de boiada. Meu Deus, evaporou todo mundo. E aí eu fui falando: irmãos, segura um pouco, espera aí um pouquinho, deixa o pastor descer, né? Aleluias. Teve até um obreiro que ficou nervoso comigo um dia, eu querendo descer para ir lá cumprimentar os irmãos. O obreiro pegou na minha mão, segurou de irmão, me solte, deixa eu ir cumprimentar os irmãos lá fora. Você já é obreiro, depois eu falo contigo. Ficou nervoso comigo. Não, mas eu preciso fazer missões. Eu preciso cuidar dos nossos, de estar ligado com os nossos. Aleluia. Fazer missões para consigo mesmo. Muitas vezes nós vemos alguém sendo disciplinado. Sabe o que nós falamos? Eu sabia que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde eu sabia que isso ia acontecer. Eu acho bom. Ele merece, ela merece. Ela não presta mesmo não. Ele não presta mesmo não. É desse jeito. É toda a igreja que acontece isso. Você sabe o que? E é isso, irmãos. Você sabe o que eu estou falando quando eu falo isso com alguém? Eu estou dizendo: eu não faço missões dentro da minha igreja. Eu não tenho comunhão com os meus irmãos dentro da igreja. Eu não quero nem saber se ele vai para o céu ou se vai para o inferno. E às vezes com essas palavras está expressando que quer mesmo que a pessoa vá para o inferno e não para o céu. Ainda hoje na escola bíblica dominical eu estava dizendo sobre a questão, nós estávamos estudando sobre bondade. Hoje, por falar nisso, a nova lição já chegou. Procure o presbítero Mateus para receber sua lição. Para domingo nós estamos, domingo não, quarta-feira vai ser a primeira lição, porque hoje eu já cheguei atrasado, não deu para lecionar a primeira lição, mas quarta-feira nós vamos lecionar a primeira lição à noite, e aí domingo já a segunda lição, amém? Então, às vezes eu comento com alguém, eu vou visitar o fulano que está com problema. Pastor, não precisa não, aquilo ali já andou na igreja fulano, na igreja ciclano, na igreja ciclano, na igreja ciclano, aquilo ali não tem jeito, o senhor pode esquecer. Eu digo que ainda falta vir para Madureira. Quem sabe chegando na Madureira, Deus pega ele e transforma ele, porque ele já está cansado de andar por aí, já não tem mais opção, né? Então ele fica. Se eu pensar desse jeito, irmão, eu posso parar e voltar para as minhas geladeirinhas, consertar minha geladeira, porque eu não vou ganhar mais ninguém para Jesus.
Eu tenho que pensar que sempre tem uma oportunidade de ganhá-los para Jesus. Não importa o currículo passado, o que importa é o presente. Um dia Deus olhou para mim e não viu o meu passado, esqueceu o meu passado, olhou para o presente, me chamou para a casa dele, me firmou os pés numa rocha e hoje eu estou aqui. Aleluia. Por que agora eu vou ficar olhando para o currículo de alguém lá para trás? Não posso. Terceira missão, irmãos. A terceira missão é para com o mundo, para com os nossos amigos que não são evangélicos, para os homossexuais, tanto mulheres como homens, é para com as nações islâmicas que estão matando em nome de Deus, é para com aquelas pessoas que nos odeiam. Lembre-se que eles nos odeiam, irmão, não é porque eles são maus, não. É porque dentro deles tem um espírito maligno que nos odeia e está controlando essa pessoa. Então nós temos que expulsar em nome de Jesus esse demônio através da palavra santa de Cristo. Aleluia. A palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Olha aí. Mas por que tem tanta gente presa? Porque ainda não conheceu a verdade. Porque no momento que conhecer a verdade nos libertará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Primeira missão, para com Deus, a adoração. Segunda missão da igreja, para conosco mesmo, cuidando de nós mesmos. Terceira missão da igreja, para com o mundo, pregando o evangelho, levando a mensagem, saindo daqui do meio dessas quatro paredes, indo lá para a rua, anunciar o evangelho, distribuindo folhetos, falando que Jesus salva para os nossos amigos naquela rodinha de conversa, não é? Ah, pastor, mas eu nem chego naquela rodinha porque eu sou santo. Ei, irmão, ser santo não é isso. Ser santo não é estar afastado de quem não é santo. Ser santo, sabe como que é? É o limpo, entrar no meio da lama, mas não se sujar com a lama. Ser santo é estar junto com o profano, mas manter a santidade. Mas o que significa santidade? Separação. Mas não é separação de corpos, não. Não é separação de amizade, não. É separação da coisa ruim. É separação das palavras torpes. É separação das coisas que não agradam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, muitas vezes nós não falamos com uma pessoa que bebe cachaça, que fuma uma droga, mas a nossa língua não para dentro da boca falando mal do irmão. Que santidade é essa? É melhor pegar na mão do drogado, na mão da pessoa viciada em bebida e adorar a Deus juntamente com ele, do que falar do outro, do que caluniar outros. E assim por diante, há tantas coisas que acontecem que a gente fica boca aberta. Evangelização. O mundo está chorando, o mundo está pedindo socorro, irmão. O mundo está pedindo socorro. Pastor, mas o que é que eu tenho com isso? Oh, irmãos, quando nós levamos o nome de cristãos, nós assumimos uma responsabilidade. Uma responsabilidade de evangelizar o mundo. Uma responsabilidade de ajudar aquele que está do nosso lado. Aleluia. Fomos chamados para anunciar as boas novas. Olha o que diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui encontramos o nosso papel proclamador, uma vez que somos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Olha só o que está lá. Ó. Mas vós sois a geração eleita. Nós já fomos eleitos. Nós não precisamos que ninguém vote em nós. Nós já fomos eleitos.
Que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que nós somos e por que nós somos adquiridos? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Mas pasmem, irmãos, pasmem, que existe muitas vezes que o meu filho é curado, eu sou curado, minha esposa é curado, e sabe o que acontece? Engaveto aquele milagre. Não falo dele, não falo que Jesus me curou. Às vezes até nega que foi Jesus quem curou. Já aconteceu muito isso comigo. Nós oramos, Jesus curou, e aí depois a pessoa disse: foi só o senhor sair, eu tomei o comprimido e fiquei curado. Eu digo: é verdade. Vamos ver se na próxima o comprimido dá jeito. Fomos chamados para anunciar as grandezas do nosso Deus. Aleluia. Se nós temos Ele como nosso Deus, não esconda nada. Conte tudo. Conte o que Jesus está fazendo. Aleluia. Conte o que Jesus está realizando no meio da sua família, na sua vida pessoal. Conte a alegria que Deus está lhe dando depois que você aceitou a Jesus como Salvador. Mesmo no meio das lutas, eu terminei de dizer que o santo é aquele que está no meio das tribulações, mas está adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se nós formos esperar as lutas acabar, irmão, só vamos contar o testemunho lá no céu. Porque só acaba depois que nós morremos, viu? E ainda fica assim, uma na beira da cova ainda. Mas já foi, eu queria pegar ele, já foi embora. Entendeu? Mas nós podemos adorá-lo, porque Ele é santo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi enviado para fazer missões? Muitas vezes essas pessoas dizem assim: mas eu não sei fazer nada na igreja, eu não fui chamado para fazer nada. Não, irmão, está errado. Todos nós podemos fazer alguma coisa, porque olha só, quando Jesus disse ide, ele não especificou quem era para ir. Ele generalizou, todos nós. Ide e pregai o Evangelho. Agora, muitas vezes nós pensamos que pregar o Evangelho é só abrir a Bíblia e discorrer um sermão para poder anunciar o Evangelho para as pessoas. Irmão, nós pregamos todos os dias e todas as horas estamos pregando para alguém. Lembra daquela pessoa que fica ali observando se você se comporta bem na sua casa, se você se comporta bem lá no comércio, se você se comporta bem no seu trabalho, se você se comporta bem na sua escola, se você se comporta bem no tratamento com a esposa, no tratamento com os filhos, se você se comporta bem na sociedade, é pregação, é o Evangelho, ou um Evangelho bom, ou um Evangelho ruim, mas é o Evangelho, está bem pregado. É o que eu disse, quando nós levamos o nome de cristão, já temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Muitas vezes estamos pregando um Evangelho que ninguém quer, mas estamos pregando um Evangelho falso, um Evangelho de engano, um Evangelho que vai levar muitas pessoas, por causa do nosso testemunho, para o lado ruim, não é? Mas nós podemos mudar esse negócio hoje. Hoje está nascendo uma secretaria de missões. E essa mensagem não é para acusar ninguém, não, é só para abrir os nossos olhos assim para missões. Para nós poder fazer missões e se preocupar com missões. Mas pastor, eu não quero fazer missões. Irmão, mas você já está fazendo missões.
com a sua vida, no lugar que você mora, já está sendo feito missões. Todos nós somos missionários. Todos nós estamos pregando o Evangelho. Agora, como podemos fazer isso mais efetivamente? Ah, mas eu estou já doente, sou idoso, não posso. Bom, o profeta Isaías não concordava com isso. Olha o que ele disse: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos desconjuntados. Isaías 35, versículo 3. Viu como não tem jeito para nós escapar? Todos nós estamos fazendo missão e precisamos fazer missões. Aleluia. Ah, mas o joelho já está desconjuntado, fortaleça. Ah, mas as minhas mãos já estão fracas, fortaleça. Mas Deus vai compreender, sim, vai compreender que eu e você não queremos fazer missão. É só isso que Ele vai compreender, porque senão Ele não tinha colocado aqui. Isaías 35, versículo 3 e 4. No verso 4 diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. É essa a mensagem do Evangelho. Não precisa falar muito, não precisa andar muito, nós só precisamos ter uma consciência de missões, de que quando eu estou na minha casa, eu estou fazendo missões, de que quando eu estou nas ruas, eu estou fazendo missões, de quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo missões, de quando eu estou na igreja, aqui e agora na igreja. Quando você passou da sua casa para a igreja, muitas pessoas te viram e disse: está indo para a igreja. Mas pastor, o que isso vai produzir na vida de alguém? Quem sabe ele não complementou dizendo: algum dia eu também vou para a igreja, porque eu vejo que essas pessoas são crentes mesmo de verdade. Porque foi assim que aquela mulher disse para Eliseu: esse homem é verdadeiramente um homem de Deus. Aleluia. Ele não tinha nem falado com ela nenhuma palavra, mas o testemunho dele estava pregando para ela todas as vezes que ele passava por lá. E sabe o que ela disse? Vamos fazer um quarto lá em cima, um quarto alto, no melhor lugar para ele, quando ele passar por aqui, ele entrar, descansar para poder seguir a sua viagem. Ei, alguém está olhando você, tem alguém te observando, tem alguém me observando, tem alguém me olhando para ver se eu sou realmente um servo de Deus, um homem de Deus. Tem alguém me observando em todas as situações da minha vida, para ver se realmente eu sou aquilo que prego. Glória a Deus! A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Meus amados, nessa noite, que nós possamos sair daqui deste culto com uma consciência missionária. Aleluia. Mas o que fazer, pastor? Olha, existe 3 formas de fazer missão: indo para o campo e pregando o Evangelho no campo, ficando em casa ou na sua cidade e orando pelos missionários, fazendo campanha de oração, levantando campanhas de oração, reunindo pessoas para fazer uma oração pelos missionários, pela igreja, pelo seu país, pela sua cidade. E também existe a terceira opção: contribuindo. Sem dinheiro ninguém faz missão, irmãos. Precisamos da contribuição, porque não temos um recurso vindo do governo, não temos um recurso vindo de lugar nenhum, das instituições, não temos. O que temos é fé em Deus
e os dízimos que os irmãos dizimam. E alguém um dia me fez uma pergunta, e vocês me conhecem, eu estou 3 anos aqui, não gosto de falar em dinheiro. Mas Salomão disse o seguinte: o dinheiro a tudo responde, porque sem dinheiro, irmão, não se faz nada. Um jovem me perguntou o seguinte: é pecado, pastor, não ser dizimista? Eu digo: se você ganhar, se você tiver um ganho, é pecado. Mas como que é pecado? Eu sou obrigado. Eu digo: Deus nunca obriga nada a ninguém, não se obriga. Mas Deus também está no controle das nossas bênçãos. É Deus quem libera. E a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos, lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E por causa de vós, olha, veja que não é por causa do dízimo, por causa de vós, eu repreenderei o devorador, e abrirei uma janela do céu, e derramarei uma bênção tal, que vos advenha a maior abastança. Quando eu contribuo, irmãos, quando eu dizimo, eu estou querendo dizer para Deus o seguinte, eu estou dizendo para Deus o seguinte: eu quero contribuir, Senhor, para o engrandecimento da tua obra na terra. Daqui o meu dízimo. Senhor, eu estou sendo grato por tudo que o Senhor tem me dado. Está aqui o meu dízimo. Senhor, eu quero ver almas salvas. Porque como, irmãos, como investiremos em missões se não chegam os dízimos na casa do Senhor? Como? Como iremos? Quando eu cheguei aqui, alguém disse para mim assim: pastor, saia nos comércios e peça, que o povo aqui gosta de ajudar. Eu até acho louvável o povo gostar de ajudar, mas não é assim que se faz a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus não se faz desse jeito. Você sabe por quê? Porque nós pregamos a um Deus dono do ouro e da prata e de tudo que existe. Falamos que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E ao mesmo tempo que pregamos que servimos um Deus todo-poderoso, estamos andando com as mãos estendidas, pedindo uma ajudinha para comprar 1 milheiro de folheto. Irmão, isso é uma controvérsia. Ou eu não creio em Deus, ou então o Deus que eu prego não é esse Deus poderoso que tanto eu falo. E nós estávamos aqui no dia que fomos comprar esse piso, falar para a igreja para comprar esse piso. Estávamos mais ou menos umas 10 pessoas. Aqui tem pessoas que estavam no dia. E o Senhor disse para mim assim: hoje você vai tirar a oferta para comprar o piso. Eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, olha só quantas pessoas tem aqui dentro. Não tem 10. E o Senhor disse: é hoje, lance o apelo hoje. Lance o apelo hoje. Eu disse: tá bom, o Senhor que manda, né? Mas eu vou dizer, eu vou confessar uma coisa para vocês, irmão. Eu não estava crendo nadinha. Olhava para os irmãos, digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí, tinha uma divisa bem aí no meio. Para lá era queimado e para cá era só o piso bruto. E essa parte para cá era maior. Sem querer glorificar ninguém, mas eu gosto de ser grato. Eu lancei o apelo. E para minha surpresa,
o irmão Gelson disse assim: pastor, eu ia lhe falar, mas eu ia fazer uma surpresa, mas já que o senhor falou, dessa divisa para frente aqui, deixa comigo. Amanhã nós vamos lá comprar. Eu digo, Jesus querido, só o Senhor mesmo vai fazer um negócio desse. Aí me deu fé, aí eu fiquei cheio de fé, né? Agora só falta metade de Jesus. Quando chegou lá para comprar, ele pagou a cerâmica, pagou a argamassa e o rejunte, deu completo. Metade de lá para cá, mais da metade, porque esse pedaço da metade para cá dá mais. E aí eu disse para aquela mulher, agora eu quero levar o resto fiado. Eu não vou comprar só a metade, a senhora vai ter o resto fiado para nós para levar o piso todo. E argamassa e tudo logo. Bom, tá bom. Ela só dividia em 3, eu digo, não, o negócio é em 5. É do nome de Jesus, eu quero em 5. Só posso pagar em 5. A senhora quer um enrolão ou quer uma pessoa que pague? Não, eu quero uma pessoa que pague, então faça em 5 vezes. Ela fez. Deu 5 de 353. Pagamos a primeira, pagamos a segunda, e quando eu fui pagar a terceira, já não devia mais nada, que foi um lá que eu não sei quem é até hoje. E aí a mulher disse assim: o senhor quer pagar o que aqui? Não está devendo mais nada, já veio aqui e pagou as 3 de uma vez. Eu digo, eita, glória a Jesus. Não é tremendo? Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é para a glória de Deus. Estou dizendo que nosso Deus supre a nossa necessidade. Se você quiser ser abençoado por Deus, financeiramente, no seu lar, porque os dízimos, ele envolve toda a nossa vida, toda a nossa vida. Não é só financeiro. Muitas vezes a pessoa, eu vejo pregação que diz o seguinte: pregue que se você der 10 reais, você vai receber 1000 reais. Não é assim não, mas isso não tem em lugar nenhum na Bíblia. Não existe isso. O que a Bíblia ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 9, diz assim: aquele que muito semeia, muito colhe. Porque é a lei da semeadura. Não estou aqui para enganar ninguém. Se você semear muito, o que vai acontecer? Você vai colher muito. É a lei da semeadura. Se você semear pouco, vai receber pouco, vai colher pouco. Se você não semear nada, meu amigo, fazer o quê? Não é? Não vai colher nada. Mas ainda bem que nós temos um Deus misericordioso, irmão, que às vezes nós não semeamos nada e Deus ainda nos abençoa, Deus ainda nos cura, Deus ainda cura nosso filho, Deus ainda cura nossa esposa, Deus ainda abre as portas, Deus ainda dá trabalho, dá comida, dá alimento, o sol todos os dias. Amém? Mas eu vou responder como eu respondi a pergunta do moço. Mas eu sou obrigado, pastor? Não, você não é obrigado a dizimar, de jeito nenhum. Mas também Deus não é obrigado a te abençoar, tá certo? Aquilo que eu dou para Deus, Deus me devolve. E devolve multiplicado. Multiplicado, irmão. Aí alguém diz assim: 4 vezes mais do que Zaqueu disse. Não, irmão, aquilo ali é um costume hebreu. Se naquela época, se eu roubasse um boi, eu teria que devolver 4 bois. Por isso que ele disse: se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 picados, ou seja, 4 vezes mais, porque era um costume hebreu. Deus não é assim. Deus nos abençoa.